Aqui estão algumas razões pelas quais é uma droga lutar contra Anderson Silva. Cada razão faz a teia se estender. E acredite, fica mais feio a cada tópico. A Matrix. A maioria das pessoas pensa que Anderson Silva ganhou o apelido de The Spider por causa do seu estilo. Na realidade, foi apenas porque ele costumava usar uma camiseta do Homem-Aranha em suas primeiras lutas. O apelido The Spider ficou por causa de sua impressionante habilidade de esquiva, no entanto. Silva competiu em 3 categorias de peso diferentes: meio médio, médio e meio pesado. Na verdade, foi um dos primeiros campeões a subir de categoria. E quando fez isso, fez elites dos 93 quilos como James Irvin e Forrest Griffin parecerem ridículos. Você tem que ver pela perspectiva de Griffin. O cara é maior que Silva, então entra confiante, pensando que terá uma noite fácil. E então há uma falha na Matrix. Ele pensou que estava entrando em uma luta normal, mas para ele foi mais como uma experiência de realidade virtual ao vivo no pay-per-view. Você vai errar golpes contra Anderson Silva. Isso é garantido. Mas quando ele faz você parecer um amador, mantenha as mãos abaixadas e evita suas combinações como se fosse o Neo, isso dói no ego. Me lembra quando minha namorada me pediu para trocar um pneu e eu tive que dizer que não sabia como fazer. Sem mencionar que cada vez que você erra contra Silva, é uma armadilha. Porque enquanto você acerta o ar, ele está contra-atacando com uma precisão absurda. Deixe-me te levar de volta ao UFC 101. Anderson Silva vs Forrest Griffin. Griffin tinha 16 vitórias, 11 finalizações e 5 derrotas. O ex-campeão meio pesado era duro como um tijolo, maior, mais forte e pronto para arrastar Silva para o pântano dos 93 quilos. Os fãs adoravam o estilo de luta de Griffin. Silva, o rei dos médios, tinha uma sequência de 9 vitórias. Provavelmente subiu de categoria porque estava entediado, como meu sobrinho quando pede brinquedos novos para brincar. Exceto que Silva simplesmente batia em um homem maior do que ele por diversão. Desde o começo, era óbvio que isso não era um confronto justo. Griffin tentou sufocar Silva com volume, mas Silva continuava desviando até o ponto de torná-lo humilhante. Esquivas de cabeça estilo Matrix, giros de ombro, inclinando-se para trás casualmente para evitar os golpes de Griffin por centímetros. The Spider parecia imperturbável. Como eu quando as pessoas compartilham opiniões não solicitadas. Mantinha as mãos abaixadas e brincava com um ex-campeão como um gato entediado com seu rato de brinquedo. Silva mostrava sua evasão e contra-atacava como se fosse o Neo na Matrix. Você não consegue acertá-lo. E cada vez que você erra, o medidor de perigo aumenta. Silva estava envergonhando aquele homem. E então veio o fim. Enquanto recuava, Silva o acertou com um jab curto que derrubou Griffin como se o controle tivesse sido desconectado. Você sabe que é ruim quando Hogan começa a rir nos comentários. Forrest literalmente saiu correndo do octógono depois. Corre, Forrest, corre! Então sim, já é bastante difícil sequer encostar em Silva. Mas se você conseguir, agora vai ter que aguentar a tempestade quando ele realmente fica sério. Counter-Strike. Não estamos falando do jogo. Estamos falando dos selvagens contra-ataques de Silva dentro do octógono. Mesmo quando você está no ataque, ele só espera um momento certo para apagar suas luzes com seu timing perfeito. As pessoas associam Silva ao Muay Thai e ao BJJ, mas na realidade ele conquistou sua faixa preta de Taekwondo aos 18 anos. Ele coloca o misto nas artes marciais mistas. Seu estilo mistura múltiplas disciplinas como capoeira e boxe. Entrou no MMA como uma forma de sustentar sua família, mas sua verdadeira paixão sempre foi o boxe. Essa é uma das razões pelas quais continuou lutando boxe depois de sua etapa no UFC. Agora deixe-me te levar de volta ao UFC 126. Anderson Silva vs Vitor Belfort. Belfort tinha 19 vitórias, 13 finalizações e 8 derrotas. Um poderoso e confiante ex-campeão com as mãos mais rápidas da divisão. Levava o caos até a porta de seus oponentes. Curiosidade, Silva havia dito antes que um de seus oponentes dos sonhos era Vitor Belfort, já que ambos eram lendas brasileiras. Mas quando se encontraram dentro do octógono, bem, para ser honesto, foi meio entediante, até deixar de ser. A luta começou lenta. Os fãs gritavam o nome de Vitor Belfort e vaiavam Silva porque muitos sentiam que o campeão não vinha dando espetáculo em suas últimas lutas. E como disse um sábio uma vez, as pessoas pagam pelo pay-per-view. E vou ser honesto com você, eu era um deles. Durante minha introdução ao MMA, ouvi tanto sobre Silva, mas a verdade é que quase dormi assistindo ele ao vivo. E sim, ainda era um casual, mas não estou exagerando quando te digo. Durante os primeiros 90 segundos, nenhum dos dois tentou um golpe. Estavam parados frente a frente caminhando com cautela como se estivessem jogando dança das cadeiras. E então levaram quase outro minuto para lançar um segundo golpe. Mano, quando eu digo que estava prestes a desligar, mas ainda bem que não fiz. Porque eu estava prestes a testemunhar um dos maiores momentos da história do esporte. Belfort conectou alguns chutes baixos, e Silva estava fazendo suas clássicas fintas com as mãos. Então Belfort o alcançou, e foi aí que o espetáculo realmente começou. The Spider acertou uma joelhada no corpo e mostrou um pouco de movimento de cabeça. Belfort seguia avançando, mas Silva estava mais sereno. E então aconteceu. Ele lançou em Vitor Belfort um chute frontal direto no queixo.
Simples assim, a luta acabou. O chute frontal ouvido no mundo inteiro. Um dos contra-ataques mais famosos da história do MMA. E não é que Silva nunca tivesse usado suas pernas. Claro que não. Deixe-me te explicar. Os chutes nas pernas, a menos que quebrem. Desculpa, tínhamos que fazer a piada. Estava bem ali. Te amamos, Silva. Brincadeiras à parte, os chutes nas pernas de The Spider eram uma grande parte do seu jogo. Silva desmontava as pernas de seus oponentes pedaço por pedaço. E uma vez que o movimento deles desaparecia, também desapareciam as poucas oportunidades que lhes restavam. Como a maioria dos brasileiros, Silva amava o futebol quando criança e ainda ama. Talvez todas as partidas de futebol que jogou quando menino o ajudaram a desenvolver pernas fortes. Quem sabe? O que sabemos é que, diferente de Pelé ou Kaká, Silva usou a força de suas pernas para chutar humanos em vez de bolas. E se você quer um exemplo perfeito disso, deixe-me te levar de volta ao UFC 134, Anderson Silva versus Yushin Okami. Okami tinha 27 vitórias, 10 finalizações e 5 derrotas. Okami era um grappler estoico e disciplinado. Mas havia uma história por trás. Em 2006, antes de Silva encontrar seu ritmo no UFC, ele lutou contra Okami. Silva estava dominando, até que Okami tentou uma queda e Silva o acertou com um chute ascendente legal, enquanto Okami estava no chão. Okami não pôde continuar, então Silva perdeu por desclassificação. Obviamente não foi uma derrota real, mas doeu. Okami foi o último homem a vencê-lo tecnicamente, então essa era a saga de vingança de Silva. Avancemos para 2011. Silva estava no auge de seu reinado como campeão, limpando a divisão dos médios com uma sequência ridícula de vitórias. Mas Okami também estava em boa fase e se tornou o desafiante número 1. Foi aí que as coisas esquentaram. Okami disse à imprensa que tinha a medida de Silva por causa daquela vitória por desclassificação. Obviamente, o campeão levou para o lado pessoal. Chamou Okami de desrespeitoso por agir como se realmente o tivesse vencido e prometeu acertar as contas. Ah, por sinal, o UFC 334 aconteceu no Rio. Sim, o primeiro evento do UFC no Brasil em 13 anos. A torcida estava elétrica e havia um clima especial. Era um retorno para a casa de The Spider. Orgulho nacional misturado com uma rivalidade pessoal. Okami entrou com seu plano de sempre. Tentou fazer uma luta metódica carregada no grappling. Mas Silva estava em modo sobre-humano. Irmão, mãos abaixadas, sorrindo e esquivando golpes como se fosse o Michael Jackson. No primeiro round, Silva brincou com ele, lendo tudo o que fazia. Okami parecia hesitante, percebendo que esse não era o mesmo Silva que enfrentou em 2006. Silva foi desmontando ele metodicamente com chutes nas pernas e golpes no corpo. Mantinha-o adivinhando, controlando a distância e preparando armadilhas para contra-atacar. No segundo round, Silva aumentou a intensidade. Provocava, mas ao mesmo tempo conectava jabs e uppercuts. Derrubou Okami 2 vezes e depois da segunda finalizou. Quebrou sua base com chutes nas pernas, o deixou mais lento e o terminou como um relógio. Uma estratégia linda. Mas às vezes, Silva simplesmente era estranho, no bom sentido. Deixe-me te explicar. Ângulos incômodos. Silva sempre dizia que seus ídolos eram Bruce Lee e Muhammad Ali. Você sente isso no seu estilo. As mãos abaixadas, o movimento de cabeça e o carisma. Ele é obcecado por filmes de Bruce Lee, coleciona action figures e é um enorme fã de quadrinhos que ama o Homem-Aranha. Em outras palavras, meu cara é um nerd. Mas o que acontece quando um nerd luta contra outro nerd? Um que ama tanto anime que até ganhou um apelido inspirado nisso. Exceto que, nesse caso, ambos nerds são guerreiros de combate de classe mundial que podem desmontar você com facilidade. Ah, e falando em nerds, se você é um nerd do MMA como eu, inscreva-se para mais análises como esta. Agora, deixe-me te levar de volta ao UFC 204. Israel Adesanya vs Anderson Silva. Adesanya estava invicto com 15 vitórias e 13 finalizações. Izzy era um prodígio do striking, recém-saído de destruir Derek Brunson e com mais hype que um filme de Tarantino. Aos 43 anos, já não em seu melhor momento, Silva entrou no octógono contra uma versão mais jovem e mais rápida de si mesmo. No papel, era uma despedida, mas na prática foi um teste de estresse raro e incômodo para o novo rei dos médios. Izzy esperava uma partida de xadrez limpa. Em vez disso, recebeu uma estranha prova surpresa de geometria. Os ângulos incômodos e a imprevisibilidade de Silva ficaram totalmente à mostra naquela noite. Devido à sua idade, dependia muito do seu QI de luta e criatividade. Silva se inclinava, provocava, lançava cotovelos na frente, chutes frontais e jabs de posições estranhas. Saía do centro, levantava um joelho pela metade, mudava o ritmo no meio do combo e depois lançava algo inesperado por uma brecha que Adesanya esquecia de fechar. The Spider deixava tudo incômodo de propósito e isso desacelerava Adesanya. Fazia ele duvidar de si mesmo no meio da luta.
Apesar de ser um dos strikers mais letais da história, Silva sempre foi super respeitoso e abertamente emocional em relação às artes marciais. Chorou depois dessa luta, elogiou Izzy e disse: "Agora você é o melhor." Desde a pose de Bruce Lee de Izzy até sua conversa emocionante após o combate, parecia saído diretamente de um filme. Foi uma passagem de tocha. Certo, chega de todos esses sentimentos. Vamos falar de striking porque é isso que os homens fazem. Cotovelos para rato. Você já viu Tony Ferguson acertando postes de metal com os cotovelos nos treinos? The Spider não fazia tudo isso em seus campos de preparação, porque você sabe, ele é inteligente. Mas uma vez que entrava no octógono, especialmente no chão, meu cara lançava cotovelos como se seu apelido fosse El Cucuy. Deixe-me te levar de volta ao UFC 67. Anderson Silva versus Travis Litter. Litter tinha 9 vitórias, 7 finalizações e 3 derrotas. Litter era faixa preta de jiu-jitsu brasileiro e vencedor do The Ultimate Fighter 4. Chamavam-no de o Michael Jordan do jiu-jitsu e ele estava focado em levar The Spider para o chão. Mas essa foi uma das defesas de título mais estranhas da história do UFC. Silva vinha de destruir Rich Franklin e era o recém-coroado campeão dos médios. Todo mundo falava se seu estilo vistoso se sustentaria ou se Franklin simplesmente tinha tido azar. Luther havia vencido o Tough, o que lhe deu uma chance pelo título nos 84 quilos. Luther era um faixa preta de BJJ e um grappler nato. Um grappler puro que supostamente colocaria à prova o jogo de chão de Silva, já que The Spider era conhecido principalmente pelo seu striking. Mas o caos chegou antes mesmo da luta começar. Na pesagem, Luther passou do limite do peso médio, falhando por 2 libras. O evento principal já não era mais válido pelo cinturão. Foi uma má imagem para Luther e super anticlimático para os fãs. Mas ainda assim, tivemos ação. Durante o primeiro round, Luther saiu exatamente como havia planejado. Levou Silva ao chão e começou a trabalhar por cima. Parecia complicado para o campeão porque Luther estava conectando alguns cotovelos fortes de ground and pound. Aparentemente, ninguém disse ao meu homem que a última coisa que você quer fazer é trocar cotovelos no chão contra Anderson Silva. A guarda de Silva foi duramente testada, e por um momento parecia que poderíamos estar vendo nascer uma zebra. Mas The Spider se ajustou no segundo round. Embora Luther o tenha levado para baixo novamente, Silva se manteve calmo, encaixou um triângulo e adicionou seus cotovelos característicos por baixo. Deixou claro para aquele cara quem era o rei do cotovelo naquele momento. O triângulo estava justo, e Luther, exausto pelo corte de peso e pelo grappling, ficou preso. Tentou resistir, mas acabou dando o tap aos 2:11 do segundo round. The Spider mostrou ao mundo que seu jogo de chão não era brincadeira. Enquanto isso, Luther foi criticado por falhar no peso e desperdiçar sua grande oportunidade depois de um bom começo. A vitória por finalização do campeão deixou algo claro. Você não podia simplesmente lutar ou fazer grappling para vencer. Tinha que ser perfeito em todas as áreas. Porque além de todas as suas habilidades, Silva tinha outra vantagem biológica para a qual você não podia treinar. O Power Ranger. Anderson Silva não só media 1 metro de tiquitoio, como também tinha uma envergadura ridícula de 1907 centímetros, o que o tornava um pesadelo para outros médios naquela época. Para colocar em contexto, a maioria dos médios nesse período tinha em torno de 1,3 metros, com uma envergadura média de 187 centímetros. Silva não era apenas alto, meu cara também tinha aqueles braços de Inspector Gadget. Sua combinação de altura e alcance lhe dava uma vantagem na divisão dos médios, e ele aproveitava isso com jogo de pés e precisão cirúrgica no striking. Seu alcance não era absurdo para um meio pesado, mas nos médios, era um copo alto de dor do qual ninguém queria beber. Um verdadeiro Power Ranger. Deixe-me te levar de volta ao UFC Fight Night 5. Anderson Silva versus Chris Laban. Laban tinha 15 vitórias, 10 finalizações e apenas 1 derrota. O trocador de queixo de ferro vinha de vencer suas últimas 5 lutas, e meu cara era conhecido por absorver golpes como Skittles enquanto continuava avançando sobre seus oponentes. Essa foi a estreia de Anderson Silva no UFC. A noite em que se apresentou ao mundo, e o fez de forma espetacular. Em junho de 2006, os fãs hardcore de MMA já o conheciam. Ele havia competido no Pride, Cage, Rage e era um striker elegante com enorme potencial. Mas o fã médio do UFC não tanto. Havia dúvidas também porque, naquela época, os strikers brasileiros muitas vezes eram vistos como vulneráveis contra os wrestlers e trocadores americanos. Silva também já havia sido pego em finalizações no passado. Chris Laban era exatamente o oposto de Silva em termos de hype. Era ex-aluno do The Ultimate Fighter 1 Bantamweight Session, super popular e folgado. Era duro, resistente e sempre disposto a trocar golpes. O irmão falou muita besteira na prévia, dizendo que Silva não duraria e que ele lutaria em pé com ele sem problema. Laban supostamente era o verdadeiro teste. Será que Silva aguentaria nas grandes ligas ou era só mais um striker vistoso prestes a ser intimidado pela pressão? Na noite da luta, Silva entrou calmo e sereno. Estava focado. Laban entrou selvagem como sempre, avançando com o queixo em alto, buscando guerra.
Mas em questão de segundos, Silva já estava conectando combinações de jab direto e chutes baixos precisos. Você podia sentir a energia mudar na arena. Leben seguia avançando, mas Silva tinha precisão cirúrgica. Derrubou Leben com uma combinação de joelhada e direita afiada, mas Leben ainda se levantou. Silva, no entanto, não deixou escapar. Pressionou, desferiu uma fúria de golpes e depois conectou uma joelhada final no rosto, terminando com Leben em 49 segundos. A precisão de Silva na luta foi de 88%. Conectou 22 de 25 golpes. Meu cara estava usando aquele aimbot do Modern Warfare 2. The Spider o humilhou com precisão cirúrgica, colocando instantaneamente toda a divisão dos médios em alerta. Dana White e a equipe de comentaristas ficaram impressionados. Silva recebeu imediatamente a chance pelo cinturão contra Rich Franklin, porque a atuação foi tão convincente. E durante sua luta pelo título contra Franklin, mostrou outra de suas fortalezas: o Grinch do clinch. Além de sua faixa preta em Taekwondo, Silva também tem faixas pretas em Jiu-Jitsu brasileiro, sob os irmãos Nogueira, Judô e Muay Thai. Eu sei, né? O homem é basicamente um exército de um só. Uma vez que Silva prendia seus oponentes, eles ficavam presos em uma pegada de pesadelo sem conseguir escapar e seus corpos recebiam todo o castigo. Silva adora cozinhar e já disse que, se não fosse lutador, provavelmente seria chefe. Nunca vamos receber um filé servido por The Spider em um restaurante, mas ele certamente cozinhava dentro do clinch. Deixe-me te levar de volta ao UFC 64. Anderson Silva versus Rich Franklin. Franklin tinha 22 vitórias, 17 finalizações e apenas 1 derrota. O campeão vigente dos médios era completo, resistente e vinha de uma dominante sequência de 7 vitórias. O garoto de ouro da divisão, Rich Franklin, era esse cara em 2006. Adorado pelos fãs devido ao seu striking dominante e ao seu grande cardio. Já tinha 2 defesas de cinturão e estava sendo preparado como o futuro rei dos médios a longo prazo. Bem, até que o Grinch do clinch veio arruinar o Natal dele. Naquele momento, Silva era novo no UFC. Sua única luta contra Chris Leben havia durado 49 segundos. A maioria assumia que o conjunto de habilidades completas de Franklin, sua dureza e seu espírito de campeão testariam Silva. Essa era sua primeira chance de disputar o cinturão. A aura ainda não estava totalmente lá. Era sua oportunidade de provar se realmente tinha material de campeão ou não. Durante a semana da luta, Franklin falou sobre usar seu clinch e dirty boxing para desgastar Silva. Spoiler alert, isso não envelheceu bem. Mas era o plano padrão contra os Strikers. Silva estava calmo e quieto. Só disse para esperarmos e vermos. Na noite da luta, Franklin entrou confiante, mas logo no primeiro round, os sinais de alerta estavam lá. Silva encurtou a distância, agarrou o clinch tailandês, Thai Plum, e lançou joelhadas repetidas contra o campeão. Franklin não tinha resposta. Cada vez que tentava quebrar o clinch, Silva se posicionava perfeitamente. O reconquistava e encaixava joelhadas diretas no corpo e na cabeça. O nariz de Franklin ficou destruído. Ele ficou atônito ao perceber que estava diante de um tipo diferente de striker. Aos 4 minutos do primeiro round, Silva conectou uma joelhada nuclear no rosto que derrubou Franklin. O árbitro interveio, e foi o início de uma nova era na divisão dos médios. A comunidade do MMA ficou chocada. Silva demoliu Franklin justamente naquilo que deveria ser sua zona de conforto, o clinch. Foi nessa noite que todos descobriram que o jogo de clinch de Muay Thai de Silva estava em outro nível. Silva destruiu Franklin com joelhadas cirúrgicas e levou o cinturão ainda no primeiro round. Foi o começo de uma teia muito longa. O Pierrot. Quando criança, Anderson Silva amava a WWE. Sempre quis ser um lutador profissional. Seu sonho era enfrentar caras como Ric Flair e Hulk Hogan, o que explica sua veia de showman. O cara é um palhaço, no sentido mais elogioso possível. Já lançou músicas em português e publica vídeos de si mesmo dançando. Essa é uma grande parte do porquê Silva era tão popular. O fato de que podia ser tão despreocupado às vezes, mesmo quando as apostas eram altas. Fiel ao estilo brasileiro, também cresceu brincando com a capoeira, uma arte de luta-dança. Você podia ver isso aparecer em seu movimento e em suas fintas brincalhonas. Precisa de um exemplo? Deixe-me te levar de volta ao UFC 112. Anderson Silva versus Demian Maia. Maia tinha 12 vitórias, 8 finalizações e apenas 1 derrota. O mago das finalizações era uma mochila humana com jiu-jitsu de classe mundial. Estava entrando para provar se sua técnica seria suficiente para vencer a realeza do striking. Spoiler alert, não era. Na realidade, Silva passou 25 minutos dançando, provocando e zombando de Maia, se recusando a se comprometer totalmente com ele, mas ainda assim vencendo com facilidade. Fez Maia parecer indefeso e frustrado em uma luta pelo título mundial. É mentalmente exaustivo tentar decifrar Silva. Ele transforma as lutas em jogos mentais e não importa o quão sério você seja, ele faz você parecer ridículo.
O que algumas pessoas não sabem é que The Spider esteve a ponto de ser demitido por isso. Sim, durante seu reinado como campeão. Depois do que alguns chamaram de defesas de cinturão chatas, incluindo a de Thales Leites e esta contra Demian Maia, Dana White detonou publicamente Silva e ameaçou cortá-lo do elenco. Imagine o GOAT sendo dispensado pelo presidente do UFC no meio de seu reinado porque era cauteloso demais. Toma um calmante, senhor Power Slap. Silva deu o melhor dos dois mundos durante seu reinado. Às vezes era você quem dormia, outras vezes eram seus oponentes. O que me leva ao nosso próximo tema. Tap ou Nap? Silva se aventurou na atuação em Hollywood, incluindo pequenos papéis em filmes como Tap the Out. Mas, irmão, ninguém fez The Spider dar tap durante seu tempo no UFC. Era ele quem fazia os outros se renderem, a menos que fossem teimosos demais. Nesse caso, ele os ajudava a tirar uma soneca. Precisa de um lembrete? Deixe-me te levar de volta ao UFC 82. Anderson Silva versus Dan Henderson. Anderson tinha 22 vitórias, 12 finalizações e 6 derrotas. Era campeão de 2 divisões no Pride, com pedigree olímpico na luta e a lendária Águia Bomb. Para os fãs casuais, a Águia Bomb era a mão direita característica de Henderson. Aquilo era como uma marreta. Ele construiu uma carreira conectando esse único golpe, muitas vezes sem preparação alguma. Apenas poder nuclear em um overhand cru. Se tocasse seu queixo, você estava a caminho do reino das sombras. Henderson tentava fazer o que ninguém mais conseguiu, quebrar a sequência de The Spider. E para ser justo, ele se saiu muito bem no primeiro round com seu grappling. Mas então, Silva virou a mesa, o superou no striking no segundo, pegou suas costas e o estrangulou. Foi uma reviravolta completa na narrativa de striker versus wrestler. Você acha que tem a vantagem no grappling, até que Silva te envolve em sua teia e te obriga a se render, fazendo lutadores olímpicos de classe mundial parecerem perdidos. O cartão da virada. Antes de estar lutando por milhões de dólares, o GOAT estava virando hambúrguer no McDonald's. Agora, isso por si só já é um enorme retorno na vida. Mas Anderson Silva também teve grandes viradas dentro do octógono. Você pode fazer tudo certo durante 99% da luta, mas Silva ainda encontrará um jeito de roubar a vitória no último minuto. E se você quer o exemplo perfeito, deixe-me te levar de volta ao UFC 117. Anderson Silva versus Chael Sonnen. Tio Chael tinha 24 vitórias, 8 finalizações e 10 derrotas. Embora se você perguntar a ele, estava invicto e era o campeão indiscutível. Chael era um wrestler implacável e um falador de besteira de classe mundial, que vinha de uma sequência de 3 vitórias e estava decidido a afogar Silva em 5 rounds de pressão. O campeão vinha de uma sequência ridícula de 11 vitórias consecutivas. Era o GOAT indiscutível dos médios, mas suas últimas atuações, especialmente contra Demian Maia, haviam deixado os fãs irritados. Passou rounds brincando e sem realmente se comprometer, o que até fez Dana White explodir por sua falta de esforço. A grande pergunta era: Silva está ficando confortável demais? Será que alguém pode pressioná-lo? E se você precisa de alguém que saiba apertar botões, tudo o que tem a fazer é chamar Chael Sonnen. O homem era o maior falador de besteira que o UFC já tinha visto. Acabara de vencer Nate Marquardt e deixou claro que não tinha medo da aura de The Spider. Chael levou o trash talk a um novo nível, chamando Silva de uma fraude e um farsante. Insultou o empresário de Silva, seu país e todo o resto. Tanto que até hoje não pode ir ao Brasil. A semana da luta foi um caos. Chael não parava de falar, enquanto Silva permanecia em grande parte calado e estoico. O mundo estava animado porque ninguém jamais havia ousado falar tanta besteira para Anderson Silva. E Chael também não recuava. Estilisticamente, tinha wrestling e cardio de elite. Todos sabiam qual era o plano para vencer Silva. Quedas e pressão, mas ninguém havia conseguido ainda. A noite chegou e estávamos prestes a descobrir se Chael Sonnen podia sustentar suas palavras. Durante o primeiro round, Chael sacudiu Silva cedo com um golpe de esquerda, depois o derrubou e sufocou. E continuou acontecendo. Repetidamente. Golpe, queda, desgaste. Silva não conseguia se levantar do chão, e o ground and pound de Chael continuava entrando. No final do quarto round, os fãs na arena e os que assistiam em casa estavam incrédulos. Anderson Silva parecia humano pela primeira vez e Chael Sonnen estava à frente em todas as papeletas dos juízes. O GOAT estava prestes a perder. No quinto e último round, Sonnen seguiu com o mesmo plano. Porque se não está quebrado, por que consertar? Levou Silva ao chão e continuou castigando. Mas com 2 minutos restantes no relógio, Silva lançou um triângulo desesperado por baixo. Sonnen tentou resistir, mas as longas pernas de Silva fecharam com força. Depois, o campeão pegou o braço de Sonnen para uma combinação de armbar e o tio Sonnen deu o tap. Depois de dominar por 23 minutos, perdeu. Foi a maior virada da história do UFC. Igual a mim nos meus 20 e poucos anos voltando para a balada depois de meus amigos terem me mandado para casa de Uber.
Silva, machucado e marcado, manteve elegância depois. Sua lenda só cresceu. Era o campeão que se recusava a perder. Obviamente, Chael afirmou depois que não tinha dado tap, ele segue invicto e indiscutível. Houve relatos de que Silva lutou com uma lesão nas costelas, o que torna esse retorno ainda mais impressionante. Essa foi a noite em que Dana White e qualquer outro descrente oficialmente deixaram de duvidar da grandeza de Silva, apesar de suas frustrações anteriores. Se você chegou até aqui, isso significa que é dos verdadeiros. Junte-se ao nosso Discord e continue construindo este canal conosco.